você afirmar num laudo cadavérico. Mas a tortura física, que é o grande cerne ali da maioria dos casos, eu vou falar mais lá na frente, eu vou me posicionar, eu acredito que há sim elementos em regra para essa caracterização. Bom, alguns exemplos aqui que a doutrina traz sobre tortura. Isolamento prolongado, humilhação, visando expor o indivíduo à extrema impotência ou vulnerabilidade, bem como deteriorar a personalidade da vítima e desumanizar seus desejos através de intenso sofrimento mental. Então observem que esses exemplos trazidos aqui pela doutrina, com a intenção do agente, qual era a intenção do agente? Era desumanizar, era trazer um sofrimento mental ali excessivo, um sofrimento intenso e excessivo. Então, se os institutos de criminalísticas do Brasil tivessem esses critérios e esses critérios fossem comparados com a experiência pessoal do perito, será que não haveria ali elementos para configurar uma tortura ou não? Então, com base nesses aspectos aqui trazidos pela doutrina, eu sinceramente acho que sim. Aí eu fui conversar também com um colega chamado Dani Salles. Ele é fera aí na área do júri, tem centenas de tribunais do júri aí realizados, e coloquei essa questão para ele, e o que ele me disse, cara? Que ele inclusive conversou com uma perita aqui de Goiás, e ela falou o seguinte, que não há esse critério objetivo para a caracterização da crueldade e da tortura aqui em Goiás, mas que os peritos são livres. Tem perito que faz essa afirmação com base naquele histórico que ele tem ali na guia de remoção, e tem peritos que não fazem. Simplesmente eu vou mostrar os exemplos ali. Então é aqui que o colega promotor Dani Salles falou para mim. Ele disse que, rapaz, vai depender de você ali, do hermeneuta, fazer essa interpretação, levando em consideração a descrição do corpo da vítima ali e demais elementos, e para convencer o jurado. Então, o que ficaria realmente muito mais forte e mais robusto essa minha retórica, essa minha afirmação, se eu tivesse ali o laudo, mas não tendo, eu vou fazer como eu faço. Da mesma maneira, eu vou sustentar isso para os jurados. E aí, nesse ponto que eu trago essa palestra aqui para um aspecto que é fundamental, que é a comunicação não verbal. Até o outro colega, o Daniel Naif, falou: rapaz, se você, por exemplo, na multiplicidade de lesões, de facadas, você vai convencer os jurados, falando para eles, olha, imagina a quantidade de facadas, 10, 15, 20 facadas, então é só essa movimentação aqui, imagina as facadas entrando. Isso já causa nos jurados ali uma perplexidade, um medo. Então todos esses sentimentos ali envolvidos, que você vai transmitir isso com a comunicação não verbal, tanto a acusação, o promotor de justiça, quanto os advogados. Isso é importantíssimo, essa comunicação não verbal ali, especificamente no júri. Então, eu até fiz uma pesquisa na internet, e os estudos mostram que 90% de uma comunicação, 90% a pessoa que está recebendo aquela informação ali, ela faz uma interpretação, uma observação do gestual, da comunicação não verbal. 90% da comunicação ela é não verbal. Então só 10% seria o que de fato a gente escuta ali. Aí ele cita como exemplo, se você for olhar um debate político, você tirar o áudio, você no final e observar todo o debate político, você vai observar quem que se deu bem ali naquele debate ou não, quem que se saiu melhor, sem escutar, somente com as expressões, quem riu, quem ficou retraído, quem estava mais com
um posicionamento do corpo mais imponente, mais respeitoso. Então você vai observar todo o comportamento não verbal e vai conseguir concluir quem se deu melhor ali naquele debate. Então é isso. No júri, principalmente, ele é muitas pessoas falam que ela é um teatro e tal. Eu não concordo, porque na minha sustentação eu faço com base unicamente com as provas que eu tenho nos autos ali. Então eu não fico plantando ali, me jogando no chão, não que esteja errado, entende? Mas eu procuro ser o mais técnico possível. Por isso que essa questão do laudo cadavérico, ela de fato, eu sinto muita falta da resposta desse quesito. Porque eu trago exatamente para os jurados essa questão técnica. O que eu tenho nos autos ali, o que as testemunhas falaram, o que o laudo de local falou, o que o laudo cadavérico falou. Então é isso. Mas eu tenho total consciência que essa comunicação não verbal é fundamental. Se eu quero convencer os jurados, se eu quero convencer o juiz togado, eu tenho que fazer essa explanação de uma maneira, obviamente, convincente. Então, aí eu queria mandar um abraço para esse pessoal que trabalha com a linguagem não verbal, e é muito bacana. Eu sou um grande entusiasta também dessa área, e é fundamental na área que para os operadores do direito é fundamental ter o domínio dessa ciência. Bom, como que eu faço a apresentação do laudo e da materialidade do crime de homicídio na hora do julgamento? Como que eu faço essa apresentação? Eu geralmente levo slides, né, um PowerPoint para o júri, e eu começo falando da materialidade. Então, a materialidade do homicídio, em regra, quando é consumado, é o exame de corpo, o exame cadavérico, e quando é tentado, tem ali o exame de corpo de delito e com as lesões que a vítima sofreu. Então eu faço essa explanação da mesma maneira que os jurados vão responder os quesitos, que são as respostas lá no final para condenar ou para absolver. São uma série de quesitos que os jurados vão responder. Então, eles começam respondendo sobre a materialidade. Então, a minha explanação é justamente sobre a materialidade do crime. E eu trago lá o laudo perinecroscópico, que é o laudo de local, quando há, e o exame cadavérico. Eu mostro para os jurados, e no final, aí depois falo da autoria, tal. No final eu falo exatamente quais são os quesitos que eles vão responder. E, novamente, o primeiro quesito é a materialidade. Eu mostro, não se esqueça, houve morte? Houve, o laudo cadavérico está ali para comprovar, foto, tal. Então é assim que eu apresento o laudo cadavérico para os jurados. Para quem nunca assistiu um julgamento do Tribunal do Júri, até aconselho a vocês, bem interessante, vocês vão ter uma visão bem diferente de tudo que eu estou falando aqui, né? Aquilo materializado ali, a apresentação do laudo e tal, o julgamento. A gente era um pouco mais novo, né? Via falar desses julgamentos do júri, a gente vê muito pela televisão, mas quando você vai lá assistir é bem diferente, aquele calor ali, aquela discussão entre promotor, advogado, apresentação de versões completamente diferentes, é bem interessante. E tem eu sou um grande defensor do Tribunal do Júri, apesar de ser muito mais complexo, muito mais demorado esse tipo de julgamento, mas no frigir dos ovos, quem está ali julgando de fato o réu é o povo. Então é o que a gente chama de democracia direta, né? É o próprio povo julgando um semelhante. Então, apesar de ser muito mais complexo e trabalhoso esse Tribunal do Júri, conforme eu falei, são 2 fases. A primeira fase tem toda uma instrução, e no dia do julgamento em plenário também pode-se ouvir novamente as testemunhas ou outras. Então é bem trabalhoso, principalmente para a acusação e para a defesa, mas é a chamada democracia direta, é o povo julgando ali o seu semelhante. Então eu acho bem interessante. Agora, nessa parte, eu vou mostrar para vocês uns laudos cadavéricos, para
justamente materializar aí tudo que eu falei. São umas cenas um pouco fortes. Quem não quer ver cadáver, eu aconselho que não veja, porque são bem chocantes as cenas aqui. Eu trouxe exemplos de laudos que, de fato, trouxeram essa caracterização do meio utilizado como meio cruel, e laudos que falaram que não houve e laudos que simplesmente não falaram nada, para mostrar para vocês. Então, o primeiro exemplo, olha, esse foi um homicídio ocorrido lá na cidade que eu trabalhei, em Posse. Não vou citar o nome aqui da autora e da vítima, mas inicialmente quero dizer que todo o processo penal, ele em regra, ele é público. Então qualquer um pode ir numa escrivania criminal e pegar um laudo e folhear. Então isso, exceto se o juiz decretar, por exemplo, o sigilo das investigações ou do processo por causa de algum constrangimento. Então não há problema da gente mostrar essas cenas aqui. Então observem que a vítima, ela foi encontrada, esse é o laudo perinecroscópico, ela foi encontrada do lado de fora da residência. Ela levou muitas facadas. Observem a quantidade de facadas na barriga, no peito, no braço. E todo o laudo cadavérico, ele vem também com esse croquis, que é o corpo, né? Ele dividido em várias seções, e que o perito ele faz ali a marcação exatamente da onde as lesões ocorreram. Nesse caso, as facadas, observem ali, ó, uma aqui na parte de cima, outra no peito, na barriga várias facadas, na mão, que caracterizam as lesões de defesa, a pessoa está tentando se defender, tanto na parte anterior quanto da posterior. Observem que nesse caso também, levou várias facadas nas costas, na parte posterior aqui do braço. E o laudo. Aí observem, eu contei aqui, são aproximadamente 15 facadas. E observem lá embaixo, respostas aos quesitos. Quarto quesito: não para veneno, fogo explosivo e asfixia. Então, nesse caso, o perito, ele simplesmente não falou nem que sim nem que não para crueldade e para tortura, mas ele deixou aberto. Nesse caso que aqui, a vítima leva 15 facadas. Vamos dizer que foram 15, eu tenho que contar exatamente aqui a quantidade. Em vida. 15 facadas em vida aqui, que não há nenhuma observação quanto à facada ocorrida aqui pós-mortem. Na experiência de vocês, caracterizaria ou não um meio cruel? 15 facadas. Imagine vocês levando 1, 2, 3, 4, 5, 15 facadas. Isso não causaria um sofrimento excessivo? Diferente de você, por exemplo, levar um tiro. Você leva um tiro e cai ali num órgão, no coração ou no rosto, naquele chamado triângulo da morte aqui do rosto, a pessoa leva um tiro e cai. Houve algum sofrimento ali? A princípio não, porque a pessoa já leva um tiro e imediatamente desmaia e já desfalece. Agora, se levar 15 facadas durante algum tempo, você tenta fugir. Nesse caso aqui, o exame de local demonstra que as agressões começaram dentro da residência e terminaram do lado de fora. Então a vítima tentou fugir, correr, a mulher, a autora ali, começou a dar facadas nela aqui, montou em cima dela, começou a dar facadas. Então houve um sofrimento excessivo? Na minha opinião, houve. Mas nesse caso específico aqui, por incrível que pareça, a autora foi absolvida. Foi um caso que me deixou assim, um tanto quanto consternado. Rapidamente, só para vocês entenderem o porquê, eu acho até que foi uma falha minha. No caso, era um homicídio, um crime passional, porque a mulher, ela descobriu que tinha sido traída e ela foi atrás da amante. E a amante foi a que morreu, e o júri era composto pela maioria de mulheres. E por incrível que pareça, elas absolveram. Um negócio, a reconfessa, mas a defesa ali sustentou que houve uma legítima defesa da honra, que houve uma provocação, que obviamente
a acusação não concordava, que não houve nenhuma provocação, porque foi a acusada que foi até a casa da vítima para matar ela, tal. Então ela foi absolvida. Eu fiquei realmente muito triste com essa situação, mas eu respeito muito a decisão dos jurados. Eu fiz o máximo que eu podia ali, mas a vítima foi absolvida, ou a acusada foi absolvida. E nesse caso aqui, vamos voltar aqui para o nosso laudo, o perito, apesar dessa quantidade de facadas ali, inclusive ali tem uma outra lesão ali, ó, equimose avermelhada circular de 4 centímetros de diâmetro no terço médio do antebraço e tal, ele não faz nenhuma, não se posiciona quanto à ocorrência de crueldade ou não, nesse caso. E na minha opinião aqui, óbvio, e nesse caso foi sustentada o meio cruel que ela utilizou, e o laudo pericial aqui, nesse caso específico, não me ajudou. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é um desses laudos antigos que eu peguei, lá em Padre Bernardo, e observem a quantidade de facadas que a pessoa levou na parte anterior e na parte posterior. São aproximadamente 60 facadas. E nesse caso, tem as fotos aqui, né, da vítima. Observe também que as lesões elas começaram em determinada área da casa e terminaram no banheiro onde a vítima foi encontrada. E essas cenas de homicídio com facada geralmente é uma cena muito feia, porque tem muito sangue, a pessoa vai se debatendo, tentando se defender, então tem sangue por todo lado, ela perde muito sangue, como é esse caso aí. E olha lá o que o laudo diz. Então, na parte da discussão, o que ele fala? Há requintes de crueldade devido ao grande número de ferimentos externos, mais ou menos 60. Porra, realmente 60, se não falar que não foi um meio cruel, 60 facadas em vida, não é um meio cruel, pelo amor de Deus, o que é, né? Mas aquele caso anterior, que foram aproximadamente 15, eu sustento a crueldade nesses casos também. Nesse aqui, o perito foi bem específico e falou que houve. Olha lá, conclusão: óbito devido ao choque hipovolêmico, que é a hemorragia, ocasionado por múltiplos ferimentos externos, mais ou menos 60, e perfuração da câmara cardíaca, ou seja, uma das facadas foi no coração. Aí lá, resposta aos quesitos. Quarto quesito: sim, há requintes de crueldade e múltiplos ferimentos. Então, você observe que é bem objetivo. Houve crueldade? Sim, para esse quesito. Há requintes de crueldade e múltiplos ferimentos. Então, há muito tempo que eu não vejo um laudo respondendo sim a um quesito desses laudos mais recentes que eu tenho feito o júri. E nesse caso aqui, eu acho que, será que vai ter alguém? Sempre tem, né? Alguém que discorda que há crueldade com essa quantidade de ferimentos, com aquelas fotos ali que a gente viu, e pelo croquis também do corpo da vítima, quantidade de lesões que ela teve em toda a parte de cima do corpo, nas costas, e ela tentou se defender, lesões de defesa. Então, sustentar que não houve aí crueldade realmente é difícil. Tem mais um terceiro exemplo aqui. Então, esse terceiro exemplo, observe. Quando ele vai responder lá embaixo aos quesitos. Ó, resposta aos quesitos. Quarto quesito: sem elementos para insidioso, cruel ou tortura, outros não. Então, ele responde especificamente, porque são vários aspectos ali a serem respondidos no quarto quesito, né? Então, ele responde especificamente a alguns e outros ele diz sem elementos. Quer dizer, sem elementos para insidioso, cruel e tortura, e outros não. Então, diferente daquele outro primeiro exemplo que eu dei, que ele simplesmente não fala nada, se omite com relação à crueldade e à tortura. Nesse aqui ele fala que não tem elementos. Nesse caso aqui, é muito mais difícil você sustentar para os jurados que houve crueldade e tortura aqui. Mas, é aquilo que eu falei, o perito ele é livre para fazer esse tipo de colocação dele ali. Bom, aí eu vou falar com vocês sobre... vou me posicionar, né? Qual é a minha opinião, apesar de eu já ter tido algumas
adiantado mais ou menos a minha posição aqui. Mas o primeiro é que em Goiás e no Distrito Federal especificamente não há essa orientação, essa diretriz quanto à resposta a esse quesito especificamente. Confesso a vocês que não sei nos demais estados, mas aí fica a sugestão aí para vocês mandarem essas respostas. Mas a minha opinião é que, em regra, o perito ele tem condições de apresentar, de responder positivamente ou não a esse quarto quesito. Então, com base no que ele descreveu ali do corpo, com base nesses aspectos médico-legais que ele é o expert, com base na experiência pessoal dele, ele tem condições de responder se houve crueldade ali, naquele caso. A tortura psicológica eu já acho mais complicada, mas a tortura física, com base também nesse histórico que veio ali do caso, e o perito, inclusive, ele pode solicitar à autoridade policial que mande mais elementos da investigação para caracterizar aquela tortura física ali, e ele também tem condições de afirmar. Mas eu não tiro também a razão dos peritos pela quantidade de laudos que eles produzem por mês. Então eu não faço requisições ao Instituto de Criminalística daqui de Goiás ou à autoridade policial, porque eu sei que eles já trabalham no limite. Então eu trabalho hoje em dia no entorno